Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente seguir adiante na nossa exploração do Alien RPG, cenário publicado pela Free League e aqui no Brasil pela editora New Order, e a gente está explorando aqui no canal capítulo a capítulo, sempre tentando identificar os pontos mais importantes em termos de sistema, de cenário e tal, para dar uma ideia geral de qual é a pegada, qual é a proposta do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora no canal, mas quer saber mais sobre o Alien RPG, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse assunto, então você pode assistir com calma e depois, caso queira seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então olha só pessoal, para a gente começar aqui o conteúdo de hoje e situar todo mundo, a gente está atualmente no capítulo 11 do livro, tá? Chamado Espécies Aliens. Já estamos nos encaminhando, né, para a reta final, então fica ligado aí. Esse capítulo, ele é um capítulo bem extenso, porque ele vai falar em detalhes não só dos xenomorfos, mas também de outras espécies alienígenas que podem aparecer aqui no cenário. Então por isso a gente está fracionando aqui o conteúdo em alguns vídeos. Salvo engano, esse aqui já é o terceiro vídeo sobre esse capítulo, e a gente vai falar especificamente hoje sobre os neomorfos, olha só. Então vou mostrar aqui primeiro a ilustração deles. Então os neomorfos são uma das espécies alienígenas presentes aqui no cenário, e eles têm uma certa semelhança, um certo parentesco, entre aspas, com os xenomorfos. Tem várias características semelhantes, mas também tem várias coisas que são diferentes. Por isso, segundo o próprio livro, eles merecem uma classificação separada. Então, hoje a gente vai dar uma visão geral aqui do que são os neomorfos, tanto em aspectos de sistema, né, de história e tal, como também das regrinhas do jogo. Então, vamos dar uma passada geral a partir de agora. Seguindo adiante, para a gente começar aqui o nosso papo sobre os neomorfos, eu vou destacar uns trechinhos aqui do início, né, da seção deles no livro, para a gente ter uma ideia geral a respeito da origem deles. Como a gente vai ver, né, ao longo de várias espécies aqui, as origens elas geralmente são incertas, meio envoltas em mistério, não se tem muita confirmação disso ou de aquilo, várias teorias, né? Em relação aos neomorfos, o que é que o livro coloca aqui? Acredita-se que um desastre ecológico num planeta lá genérico qualquer tenha causado a liberação do agente acelerador, aquele líquido, né, dos engenheiros que eu cheguei a comentar em vídeos anteriores aqui. Então esse líquido foi liberado na atmosfera desse planeta, levando o acelerador a se estabelecer e mutar a vida nativa de fungos e insetos para produzir um pesadelo vivo. Tá? Em relação a coisas que são semelhantes entre os neomorfos e os xenomorfos, eles também são, segundo o livro, um tipo de parasita, né? Eles vão ter várias fases de desenvolvimento, a gente vai ver essas fases aqui, mas uma delas envolve a questão da implantação de um parasita no corpo de um hospedeiro. Nesse corpo do hospedeiro ele vai se desenvolver e quando ele estiver pronto, você já imagina, né? Ele vai eclodir, causando ali a morte do hospedeiro, tá? Isso aqui é só o início do desenvolvimento dos neomorfos. Tem muito mais coisa pra gente explorar. Avançando aqui, para a gente comentar agora um pouquinho sobre a questão da aparência física, os neomorfos, eles, primeiro, não têm olhos, ou pelo menos nada que se pareçam com olhos, né, pra gente, tem uma pele meio translúcida ali num tom meio branco, acinzentado, talvez um pouco azulado, alguma coisa assim, tem uma cauda com ponta, uma cabeça bulbosa e alongada, né? Então até aí eles são até parecidos fisicamente com os xenomorfos. Vou até mostrar de novo aqui, olha, a imagem de abertura do capítulo, tá? Então, fisicamente até tem algumas semelhanças. Em relação a coisas que diferenciam eles dos xenomorfos, o livro diz que, por exemplo, o sangue dos neomorfos não é ácido, tá? E eles, via de regra, de uma maneira geral, são mais animalescos e menos inteligentes do que os xenomorfos. O livro coloca também aqui que eles são geneticamente programados para eliminar qualquer tipo de forma de vida. Isso leva a uma outra teoria a respeito da origem deles, né? Que o próprio livro coloca aqui. Como eles têm essa programação genética, vamos colocar dessa forma, existe uma teoria de que os engenheiros criaram os neomorfos especificamente para servir como uma ferramenta de esterilização. Então, por exemplo, eles chegam num planeta ou numa área, liberam o agente acelerador, que em tese, né, mata toda a forma de vida. Algumas podem sofrer mutação, mas em tese, né, o agente acelerador ele vai matar todas as formas de vida, e depois eles liberam os neomorfos. Então, se alguma coisa por acaso sobreviveu ao agente acelerador, os neomorfos vão lá e limpam a área. Então existe essa teoria também de que eles tenham sido criados especificamente com o propósito de ser uma ferramenta de esterilização.
Continuando aqui no capítulo, vamos falar agora sobre cada uma das fases, né? Um pouquinho sobre cada uma das fases de desenvolvimento dos neomorfos. São 5 fases, tá? Então, a primeira delas, vocês vão ver que até esse caminho ele é bem parecido com os xenomorfos, tá? Então, a primeira fase de desenvolvimento dos neomorfos vão ser os sacos de ovos neomórficos, olha só. Então, como é que vai funcionar a questão aqui? Segundo o livro coloca pra gente, esse agente acelerador, ele vai interagir ali possivelmente com pólen, com micróbios ali da área e tal, e vai formar esse ovo neomórfico. Segundo o livro coloca aqui, é um ovo pequeno, tamanho de um ovo comum, um ovo de pássaro ou alguma coisa assim. Só que o detalhe é que esses ovos eles se desenvolvem em ninhadas. Então, basicamente, uma ninhada vai ter aí 2d6 ovos, segundo o livro coloca aqui. E um detalhe é que numa área infestada podem existir várias ninhadas, tá? Então, é um bicho que meio que vai de galera, né? Que se desenvolve de galera. Mas, assim, inicialmente, o lance é esse. São esses ovos neomórficos que vão ali preparar, vão servir ali como uma maneira do neomorfo avançar para a próxima fase, né? Que são os cistos neomórficos. Só um detalhe antes da gente seguir adiante. Em cada um desses alienígenas, ou em cada uma dessas fases, o livro vai trazer aqui, olha, o que ele chama de protocolo de contenção e extermínio. Isso aqui vai estar presente daqui para frente em praticamente todas as entradas, né? Seja de xenomorfos, seja das outras espécies que a gente ainda vai ver. O que seria isso? Sugestões, dicas, uma forma de você de fato eliminar aquela criatura. O que funciona e o que não funciona. Claro, vão existir algumas particularidades aqui e ali. Algumas criaturas vão ser vulneráveis a determinadas coisas ou invulneráveis, dependendo da fase em que elas estejam. Mas assim, de uma maneira geral, vou até dar um spoiler logo aqui para vocês. De uma maneira geral, na dúvida, fogo. Tá? A maioria das criaturas vai ter algum tipo de vulnerabilidade ao fogo. Algumas vão até ser um pouco mais resistentes do que outras, mas de uma maneira geral, um agente universal para lidar com essas pragas é o fogo. Avançando aqui para a segunda fase do desenvolvimento, a gente vai ter os cistos neomórficos, né, que eu tinha comentado antes, né? Ou ciscos, como está aqui, acho que até está errado no livro, né? Mas enfim, o que é isso? Da feita que o ovo está formado, já a ninhada está lá, sempre vai aparecer alguém ou alguma coisa para ir lá cutucar o que não deve, né? Então, quando esses ovos são perturbados, eles vão liberar uma nuvem de pólen, entre aspas, que nada mais é do que uma espécie de enxame, né? Razoavelmente consciente ali, tipo um pólen mesmo, um pozinho, mas que na verdade vão ser a forma do neomorfo avançar para o hospedeiro. Porque da feita que esse enxame é liberado, que essa nuvem de pólen é liberada, ela vai procurar instintivamente um local de entrada no hospedeiro, né? Uma cavidade desprotegida, nariz, uma ferida, né? Boca, ouvido, enfim, onde puder, ela vai se alojar ali no hospedeiro para poder seguir adiante, né, nos seus estágios de desenvolvimento. Nesse ponto, o livro faz um detalhe aqui, vai abrir um tópico para dizer como é que funciona em termos de regra a questão da infecção, tá? Então assim, existe uma chance de você entrar em contato com isso, mas não ser infectado, mas ela é pequena. Então, via de regra, se você entrou em contato com esse pólen, se prepare porque é ladeira abaixo. O próximo estágio de desenvolvimento aqui do ciclo, né, do neomorfo é a fase 3, o rompedor neomórfico. Olha só. Então aqui, o que acontece? Bom, da feita que o hospedeiro foi infectado com aquele pólen, o que acontece? Os ciscos, né, como o livro coloca aqui, os ciscos neomórficos, eles na verdade eles vão levar quantidades microscópicas do agente acelerador para dentro do corpo do hospedeiro. Então a partir desse ponto, começam a ocorrer mutações. O livro até desce aqui num pouco de detalhes e tal, que são os glóbulos brancos que começam a ser mutados pelo agente acelerador e etc e tal. Mas trocando em miúdos, o que vai acontecer é que vai começar a se formar uma massa, tipo um tumor ou alguma coisa assim, dentro do hospedeiro. Essa massa é o que vai se desenvolver até alcançar, o estágio de rompedor neomórfico. E aí, você já sabe, né? Quando ele alcançar esse estágio, essa fase 3, ele vai romper o hospedeiro, né? E vai ganhar o ambiente, vamos chamar assim, né? Então, o que acontece? O que vai sair ali, esse rompedor, ele vai ser uma criatura quadrúpede, veloz, ágil, de aproximadamente aí 30 centímetros. Só que da feita que ele deixa o corpo do hospedeiro, ele começa a crescer exponencialmente conforme vão passando, né, os períodos de tempo. Então, e um detalhe importante, a partir dessa fase, a partir dessa terceira fase aqui do ciclo, o rompedor ele já passa a ter ataques, né, ataques diretos a outras pessoas. Antes ele estava só ali se desenvolvendo e, claro, quando ele chega na fase do rompedor, ele acaba gerando um ataque que vai causar a morte do hospedeiro. Mas da feita que ele se liberta do hospedeiro, ele passa a ter
uma série de outros ataques. E aqui, olha, a gente vai ter numa tabela aqui todos os ataques do rompedor. Eu falei no livro específico, no livro já, no vídeo específico sobre os xenomorfos, das características gerais, que é assim que funciona. Cada ataque que a criatura fizer, e todas as outras daqui por diante vão ter essas tabelas também, você vai jogar um dado aqui para ver o que a criatura faz. Então, é sempre uma surpresa. E existem alguns ataques aqui, não acho que não do rompedor, mas de outras criaturas mais poderosas, que podem matar instantaneamente. Então, de uma maneira geral, é sempre uma surpresa o que aquela criatura vai fazer, e às vezes a surpresa pode ser bem desagradável, porque um ataque só pode causar morte. Na sequência, a gente vai ter aqui a fase 4 do ciclo, tá? Que é o neófito, ou o neomorfo jovem, tá? Então aqui, basicamente, o que vai acontecer? Ele vai só aumentar de tamanho, tá? Aumentar de tamanho e chegar aí aproximadamente entre 1,20 m ou 1,80 m. Ele continua sendo quadrúpede. Claro, as características físicas dele vão mudar também. Até esqueci de mostrar, olha, tem aqui, além da tabela de ataques, né? Tem as estatísticas aqui, tanto do rompedor neomórfico quanto do jovem adulto aqui. Então, para você comparar as habilidades deles, né? E a velocidade e tal, esse tipo de coisa. Algo que é interessante e também está presente aqui na maioria dos xenomorfos é essa questão da velocidade. Eles se movem muito mais rápido. Então, só para rapidinho aqui, de uma maneira geral, a maioria deles vai conseguir usar uma ação lenta para correr. E aí ele pode se movimentar por várias zonas ali, ou partir de uma zona adjacente e já engajar no combate com a vítima. Então, assim, é só uma das características que levam, de fato, a tornar essas criaturas, né, inimigos muito, muito poderosos e essencialmente letais. Um outro detalhe também, só para terminar de completar aqui essas características mais gerais, eu comentei ainda agora que geralmente existem ataques que podem causar a morte instantaneamente. Mas mesmo aqueles que não causam a morte instantânea, geralmente vai ter algum tipo de, além do dano, né, algum tipo de rolagem de pânico, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, da feita que uma criatura dessas entra em jogo, tudo começa a desgringolar, porque mesmo que ele te ataque, né, ataque o personagem não morra, ele pode entrar em pânico, e a gente já comentou aqui ao longo da série que o pânico também tem efeitos bastante devastadores. Por fim, para a gente já encaminhando para o final desse vídeo, vamos comentar aqui a quinta e última fase do ciclo, né, dos neomorfos, que é o neomorfo adulto. Tá? Esse aqui, eu vou ler um trechinho para vocês, tanto para vocês terem uma ideia de como é que ele chega, né, no final, como é que é a aparência física dele no final, e tem alguns detalhes também que eu acho interessante de comentar. Então olha só, se liga aí. Quando chega a fase adulta, a cabeça lisa e sem olhos do neomorfo se torna mais alongada e pontiaguda. Logo, assume uma postura macilenta e bípede, atingindo uma altura de 2,10 metros ou mais, ou chega, ainda cresce um pouquinho mais, né? Chega a crescer um pouquinho mais. Quando a boca da criatura se fecha, sua mandíbula é imperceptível, dando-lhe uma aparência etérea e inquisitiva. Se provocado, a mandíbula superior do neomorfo adulto se projeta de maneira semelhante a um tubarão-duende, permitindo que ele pegue a presa e a puxe para matá-la. Quando adultos, utilizam táticas furtivas para caçar suas presas, mas ainda são carnívoros vorazes. Ou seja, aqui só um detalhe, né? O neomorfo ele foi inspirado numa criatura real, né? Que é o tubarão-duende. Então vocês podem pesquisar aí essa questão da boca, né? Da boca ficar escondida e depois se projetar. Isso aqui foi inspirado no tubarão-duende. E o último detalhe interessante é que, assim, ele é um inimigo formidável, bem difícil, tá? Mas, segundo o livro coloca aqui, olha, ele tem vida curta. O ciclo de vida e o metabolismo dos neomorfos é tão rápido que eles morrem rapidamente. Um neomorfo adulto geralmente morre de causas naturais dentro de 24 horas, ou, em termos de jogo, 4 períodos. Os fungos que interagirem com o cadáver em decomposição serão transformados em novos sacos de esporos, continuando o ciclo. Então, basicamente é isso. Você vai ter aqui, né, dependendo de quantos períodos passem, ele vai se desenvolvendo, vai passando através dos ciclos, mas da feita que ele chega na fase adulta, ele tem só mais 24 horas, o que é tempo suficiente para fazer uma grande desgraça, né? Mas enfim, tem 24 horas, depois ele morre naturalmente, mas vai dar origem ali a outros esporos para continuar esse ciclo de vida. Os neomorfos, salvo engano, já apareceram no cinema no Alien Covenant, salvo engano, tá? Então quem quiser ter uma ideia melhor assim, de como é que eles se movimentam e tal, como é que eles são fisicamente, pode dar uma conferida no filme. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, fechamos aqui mais um capítulo do Alien RPG, espero que vocês estejam curtindo aí a jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu comentário para saber o que vocês acharam, né, dos neomorfos, e no mais, a gente se encontra na próxima resenha.